E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ericast, podcast da sua jornada extraordinária. Eu sou a jornalista Erika Vandenbroek e hoje a gente vai trazer um tema que é muito importante, a aposentadoria. Você já pensou na sua aposentadoria? Já começou a se planejar? Ainda não? Mas olha, isso é muito importante. Então aqui hoje você vai ter acesso às informações a respeito da aposentadoria, principalmente ali no INSS. E no INSS existe também a aposentadoria privada que pode sim te ajudar a aumentar a sua renda. E são questões muito importantes de serem esclarecidas. Por exemplo, mudanças na legislação previdenciária que tem gerado muitas dúvidas e também confusão. Essa era digital, gente, excesso de informações totalmente equivocadas, desencontradas e que tem também gerado muita confusão e as pessoas, elas estão perdidas em relação a essas informações. E as matérias criadas pela inteligência artificial com informações falsas. Então, a gente trouxe aqui hoje dois grandes especialistas, os advogados especializados em direito previdenciário, Thiago de Pauli Pacheco e o Alisson de Pauli, eles vão esclarecer todas as principais dúvidas sobre esse tema. Então se inscreve lá no canal, manda o episódio para todo mundo, curte, compartilha, que você sabe que esse programa é feito por você, para mais ninguém. Aqui você tem vez, aqui você tem voz e aqui no Ericast a gente traz os melhores especialistas nas áreas abordadas. Enquanto você vai mandando aí o episódio para todo mundo, quero agradecer aqui o meu cabeleireiro, o Fagundes Souza lá do Espaço Beleza e Vida. Olha, ele fez uma maquiagem aqui, porque quando a gente tá no estúdio, a gente precisa ter uma maquiagem, né, pra ficar ali com a pele mais bonita, mais viçosa, pra ficar bem no vídeo pra você. Então, Fagundes, quero te agradecer a maquiagem. Muito obrigada por cuidar aqui do meu cabelo, as unhas. Se você falar que você tá assistindo aqui o Ericast, podcast da sua jornada extraordinária, você vai ter um precinho muito especial. Então, entra lá em contato com o Fagundes, 41 995437781, 41 995437781, que ele vai te atender muito bem e você vai ter um preço bem justo, tá legal? Agora sim! Vamos receber aqui os nossos convidados, os doutores Thiago de Pauli Pacheco e Alisson de Pauli. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Erika, pela acolhida, pela recepção. Você realmente fez um resumo, né? Tudo isso que tem acontecido nos últimos dias aí tem gerado bastante confusão e o pessoal está completamente perdido com as informações que a gente tem hoje. Obrigado, Erika. É um prazer para nós estarmos aqui, falar de um tema tão importante para a sociedade brasileira, para as pessoas hoje, que é o futuro delas, né? Futuro. É a aposentadoria. Então a gente vai tentar aí ao máximo, da forma mais simples possível, esclarecer para que as pessoas realmente saibam os direitos que ela tem em relação a esse assunto. Que maravilha. Gente, então vamos começar falando sobre os tipos de aposentadoria existentes no Brasil. Quais são os tipos que existem e quais são as mais concedidas e por quê? Érica, assim, aposentadorias existem alguns tipos, né? A mais concedida e uma das mais comuns é a aposentadoria hoje por idade, né? E aí a gente vamos primeiro abordar quais são, para depois a gente falar um pouquinho do que precisa para cada uma delas, né? Mas existe a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, que em alguns casos se exige idade mínima também, né? Mas o requisito básico é o tempo de contribuição. Existe o que a gente chamava antigamente de aposentadoria por invalidez, né? Que hoje já tem outro nome, que é aposentadoria por incapacidade permanente, mas é a antiga aposentadoria por invalidez. E esses são as três aposentadorias básicas ali que uma pessoa tem acesso, né? Existem outros benefícios que a gente vai falar aqui ao longo do programa, mas essas são as aposentadorias básicas. E qual é a mais concedida? A mais concedida é a aposentadoria por idade, né? No Brasil hoje a que mais concede é essa. Por quê? Porque é a que se exige menos tempo de contribuição. Né? Então, hoje em dia, depois da reforma da Previdência, que foi a última grande alteração na lei, que foi em 2019,
se exige atualmente que o homem tenha 65 anos de idade, mas que ele também tenha 15 anos de tempo de contribuição. Tá? A mulher, hoje, se exige 62 anos de idade com os mesmos 15 anos de contribuição. Então, um detalhe importante dessa aposentadoria, que muitas pessoas fazem confusão, é achar que só ter a idade já vai gerar o direito a um benefício. E não é assim. Existe também um tempo mínimo de contribuição que a pessoa precisa cumprir para alcançar os requisitos daquela aposentadoria. Interessante. Gostaria de complementar, por gentileza? Não só com relação aos benefícios, eu acho importante também registrar, a gente tem também a aposentadoria especial, tá? Que embora aí pós-reforma ela deixou um pouquinho de lado, porque as regras, né, que foram incluídas pós-reforma complicaram um pouco o alcance a esse benefício, mas é um benefício que ainda está em uso, é um benefício bem importante também. Mas com relação à aposentadoria por idade, é isso que o Thiago comentou, como a gente teve a questão da alteração em 2019 e a aposentadoria por tempo de contribuição passou muitas das vezes a exigir uma idade mínima, acaba que está empurrando a sociedade a se aposentar realmente por idade. Entendi. E aí tem muitas nuances que a gente tem que observar como advogado, né? Que a pessoa precisa ficar atenta, né? Então existem situações que a gente consegue contornar para cá ou para lá. Uma das aposentadorias também que está muito na moda agora, porque é uma aposentadoria muito benéfica para os segurados, e nós vamos falar dela, eu acho que é uma das principais que a gente tem que falar aqui, que muitas pessoas desconhecem, é a aposentadoria da pessoa com deficiência. Uhum. E isso é um tema que gera, assim, às vezes na cabeça da pessoa um preconceito muito grande. Mas a gente vai entender ao longo da nossa conversa hoje que a questão da deficiência não é bem assim como as pessoas pensam, né? Aquela pessoa que tem uma deficiência muito grande, visível. Não, existem pequenas deficiências, às vezes invisíveis, né, a olho nu, que geram direito a esse benefício, que é muito vantajoso para as pessoas hoje. Então vamos falar a respeito disso? Vamos. Me chamou bastante atenção. Que tipo de deficiências que são menores? Vamos lá, então. Que podem entrar, né? E a pessoa pode requerer e ter acesso a essa aposentadoria. Sim. Então, assim, a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela tem algumas questões que a gente precisa considerar, né? Primeiro, o tempo de contribuição, né? Então, você precisa ter contribuído enquanto, né, na condição de deficiente, e aí o tempo vai depender do grau da sua deficiência, que pode ser grave, leve ou moderada. Então, de acordo com o grau da sua deficiência, que vai determinar quanto tempo você precisa ter de contribuição, para daí você conseguir preencher os requisitos. Bom, nós temos deficiência sensorial, emocional, digamos assim, né? Que seria o quê? É subjetivo, né? Mas às vezes até uma depressão, por exemplo, dependendo da entra. situação, a gente consegue encaixar como uma deficiência, né? E as físicas, que são as mais visíveis, né? E aí vão ser analisadas individualmente, de acordo com a situação daquela pessoa. Ou seja, às vezes para você o grau vai ser um, para outra pessoa o grau vai ser outro, com o mesmo problema, porque você tem que analisar como isso influi na vida daquela pessoa especificamente. Aí nós vamos chegar no grau. Então vai ser, foi estabelecido o grau leve, ou moderado, ou grave. Aí nós vamos partir para os outros requisitos, né? E como é que se chega nisso, Érica? É feito primeiro uma perícia, né, com um perito do INSS, e depois uma avaliação também por um assistente social no INSS. Olha só, gente, que interessante. Eu não sabia disso. Com relação à depressão, eu não sabia. Que poderia se encaixar como uma deficiência. E aí eles analisam ali se é moderado, se é leve, se é grave, e aí em cima disso que eles fazem o cálculo? O cálculo de quanto tempo você precisa ter contribuído para você receber esse benefício. Então, por exemplo, no grau... uma depressão grave. Isso, vamos lá. Vamos supor que você tenha esse problema, seja diagnosticado como uma deficiência realmente, que isso impacta na sua vida, você não consegue... Te deixa incapacitado, né? Você tem depressão que é incapacitante mesmo, a pessoa não consegue desenvolver um bom trabalho. Assim, Érica, aí você até tocou num ponto bem interessante.
A gente tem o benefício por incapacidade, que é uma situação, e a gente está falando aqui de um benefício por tempo de contribuição, onde a pessoa tem uma limitação. Então, essa limitação não necessariamente é uma incapacidade para o trabalho. A pessoa trabalha, consegue, mas ela tem uma barreira que o restante da sociedade não tem. Tá? Então, vamos... Entendi, né, a gente está pensando em depressão. Uma pessoa depressiva, dependendo do grau, tem dificuldade de um convívio social. E é aí que surge a deficiência, a limitação. Então, o ambiente de trabalho para ela pode ser complicado, a frustração do emprego, tudo isso. Então, é importante deixar isso claro, porque não necessariamente, e muitas das vezes não é o caso realmente, a gente não está falando de uma incapacidade, né? Então, e aí que o Thiago comentou no início, tem uma certa resistência e tudo mais, porque a pessoa não se vê nessa condição, né? Por exemplo, um outro dado, né, uma outra espécie de limitação que a gente poderia trazer é o câncer de mama, que muitas das vezes deixa sequelas. A depender da função, por exemplo, uma cabeleireira, ela vai ter certa dificuldade de continuar desempenhando aquela função. Então, ali surge a limitação e, a partir disso, você pode pensar nesse tipo de benefício. Entendi. Então, seria algo que não deixaria ela ter uma vida normal, mas não impediria ela de exercer um trabalho, né? Então, nós estamos falando aqui de pessoas que trabalham normalmente, mas que têm limitação em decorrência de um problema, né? Agora, se ela é incapaz, aí é outro benefício. É ou auxílio-doença, o antigo auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez, né? Sim. Mas aqui não, aqui é uma deficiência, né, que impede ela de exercer plenamente as atividades no dia a dia. Tá? Entendi. E aí, por exemplo, na questão que você falou, vamos supor que seja considerado grave, né? Então, é exigido que o homem tenha 25 anos de tempo de contribuição e a mulher 20. Tá? Com uma idade mínima de 55 para mulher e 60 para homem, né? Para aposentadoria por idade e por deficiência. Entendi. Tá? Pode completar. E aí a por idade por deficiência é 15 anos de contribuição na condição de deficiente. Entendi. Vamos entrar então na questão da incapacidade, já que a gente está falando a respeito disso, para a gente explicar, né, direitinho para quem está acompanhando aqui o nosso podcast. Quando que a pessoa ela se torna incapaz de trabalhar e aí ela tem direito a essa aposentadoria, que era chamada aposentadoria por invalidez e agora mudou, né? Sim, era chamada aposentadoria por invalidez, agora é aposentadoria por incapacidade permanente. Por incapacidade permanente. Ou antigo auxílio-doença, que agora é por incapacidade temporária, né? Então, o que diferencia um do outro? É a duração da incapacidade. Então, tem que ser constatado que aquela pessoa, em razão do problema de saúde, não consegue mais exercer a atividade que exercia antes. Se isso for por um período, é o benefício de caráter temporário. Agora, se isso for de forma permanente, por toda a vida, ela não vai mais recuperar aquela capacidade de trabalho, aí é a aposentadoria por invalidez, que agora é por incapacidade permanente. Então, e aí ela tem que ter quanto tempo de contribuição nesse caso? Aí já não estamos mais falando de tantos anos de contribuição, né? Existe um mínimo, a regra básica aí é 12 meses de contribuição, mas existem exceções a isso também. Olha só que interessante. E aí precisa de laudo médico, né? Laudo psiquiátrico, a pessoa ela tem que comprovar realmente essa incapacidade. Sim. Vai precisar primeiro, quem vai ter que dizer, isso é o médico que cuida da pessoa, né? Que trata, que analisa ali. A partir do momento que ele diz, você não tem condições de trabalhar, ele vai fundamentar isso, vai dar um atestado, vai embasar isso em exames, e isso tem que ser levado ao INSS numa perícia médica, para o perito do INSS também concordar, né? Existem hoje algumas perícias que já são feitas teleperícia, você manda a documentação e não precisa necessariamente estar lá, mas nos casos mais graves realmente é importante da perícia ser feita presencialmente para determinar qual é o grau dessa incapacidade. Porque geralmente essas pessoas, elas começam a entrar com aquele auxílio doença, não é verdade? É porque ela não consegue daí trabalhar, aí ela, acho que é superior a 15 dias, aí já tem que entrar com esse auxílio, se não me engano, é isso? Exato. Os primeiros 15 dias a empresa vai fazer o pagamento normal, do 10º, isso para segurado empregado, né? O autônomo tem a regra própria.
Mas nesse gancho que você mencionou, a partir do 16º dia, a responsabilidade passa a ser do INSS. E aí sim, a pessoa precisa agendar esse pedido, fazer um pedido administrativo nesse sentido, no site do INSS, ou pode ser pelo 135, anexar a documentação e vai ser analisado o direito dela a esse benefício por incapacidade. Pessoas, por exemplo, que sofrem de alcoolismo, esquizofrenia e outros transtornos mentais também podem ser beneficiadas com essa aposentadoria aí por incapacidade. Podem, tanto dessa como da aposentadoria para pessoa com deficiência. Tudo vai também? Também. Depende da análise. Até quem sofre de alcoolismo. Sim. Olha só que interessante. Então a gente tem que... Porque é uma doença também, né? Sim, hoje já é mais tranquila essa análise, porque antigamente tinha muito esse preconceito, né? Tem alcoolismo, vai se aposentar, aquela coisa toda. Então, hoje a sociedade já entende que isso é um problema social, inclusive, eu diria. Então, esse preconceito ele não existe mais, e sim dá direito ao benefício. O que determina é o que o Thiago mencionou, a incapacidade. Se aquele problema de saúde te afeta de tal maneira que você não consegue mais trabalhar, independente da origem, independente de qual é esse problema, você tem direito sim ao benefício. Só um detalhe, Érica, que eu acho que é importante falar, a gente está sempre trazendo essa diferença da deficiência para a invalidez. Em linhas gerais, hoje a aposentadoria ao portador de deficiência ela é o melhor benefício em termos de salário do INSS. Então é por isso que é importante fazer essa distinção, e às vezes a pessoa teria direito a essa aposentadoria e está aposentada de outra forma, então isso lhe garantiria um salário muito melhor. Então por isso que Seria qual o valor ali, o teto? Não. A forma de cálculo dela é diferente de uma aposentadoria por tempo de contribuição normal, né? Então, ela é mais vantajosa, né? Não se tem o que a gente chama de alguns redutores, como tinha fator previdenciário, etc e tal. Se faz a conta com os 80% maiores salários de contribuição da pessoa, então se exclui os 20% mais baixo. Então, tudo isso reflete no valor que a pessoa vai receber. Não é porque vai se aposentar com esse benefício que é teto. Então, as aposentadorias, de forma geral, elas levam em conta tudo que a pessoa contribuiu durante a vida dela, né? Principalmente de julho de 94 para cá, que foi quando mudou a legislação. Então, de 94 para cá vai ser pego o que ela contribuiu, feito uma média, para daí chegar em valores que ela vai receber de aposentadoria. Então, não adianta a pessoa pagar o salário mínimo e achar que vai se aposentar com o teto. Ou chegar lá no final, antes da aposentadoria, um pouco antes, como muita gente pensa. Não, agora eu vou subir minha contribuição porque quero me aposentar bem. Vai subir? Provavelmente vai subir um pouco. Mas se não for por um longo período, não vai fazer diferença nenhuma às vezes. Qual seria o período ideal, então, para ter ali um valor, né, importante? Aí, a gente está falando de algo que se chama hoje, que está muito na moda também, que se chama planejamento previdenciário. E isso é uma das coisas hoje, para quem pensa em usar a aposentadoria, né, no futuro como um recurso realmente significativo para compor a renda familiar, muito importante. Por quê? Porque a gente vai pegar situações hoje, você, por exemplo, chega uma pessoa lá com 40 anos, a gente consegue simular quais são as opções que ela tem daqui para frente, né? Quando ela vai se aposentar, se ela contribuir daqui até lá com o teto, quanto vai ser a aposentadoria? Se ela contribuir com um salário mínimo, quanto vai ser? Ou um salário intermediário, quanto vai ser? Então a gente consegue dar um norte para a pessoa do que ela mais ou menos quer, né? Então quanto antes ela fizer isso, melhor, né? Melhor. Mas ela vai conseguir atingir aquele objetivo que ela tem, porque a gente consegue planejar e falar, não, eu quero me aposentar com X. Olha, então para você se aposentar com X, se for viável legalmente falando, também não adianta chegar lá e querer 20 mil reais, o teto é 7 mil, não tem como, né? Você vai dizer, você precisa contribuir por mais tanto tempo, sobre um valor tal, desta forma, etc e tal. E aí você consegue planejar algo para aquela pessoa, né? E isso é muito bom para isso, mas também para outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que às vezes não pagar mais daqui para lá não faz diferença nenhuma.
Aí nós vamos ensinar a pessoa como ela vai pagar daqui até lá para não perder os direitos dela. Então ela vai economizar. Então são muitas situações, né? E cada caso tem que ser analisado individualmente, né? Por isso que é importante procurar um advogado que é especializado nessa área. Exatamente. E às vezes hoje o que nós vemos também é que com a tecnologia que o INSS vem implantando nos sistemas dele, as coisas parecem ser fáceis, né? Você entra lá no meu INSS, você tem uma prévia do teu tempo de contribuição, de quando você vai poder se aposentar, qual seria mais ou menos o valor, né? Só que se você, às vezes, pegar aquilo ali, né, esmiuçar, olhar em detalhes, talvez traçar uma outra estratégia, você consegue melhorar muito aquilo, ou talvez adiantar uma aposentadoria, né? Porque aquilo ali é um sistema que não leva em consideração os detalhes de cada pessoa de forma individual, senta aqui numa mesa, analisa com calma, né? É muito frio, é uma máquina, às vezes com nem todos os dados, né? Às vezes faltam muitos dados lá, né? Então, naturalmente, as análises vão ser equivocadas em alguns casos, né? Então, por isso, a importância do planejamento previdenciário e o quanto antes. Falando em planejamento, o que você me diz a respeito dessa previdência privada? A pessoa ela pode pagar tanto o INSS ter daí uma privada também? Vocês aconselham ou não? Assim, a depender da renda dessa pessoa, a gente tem uma limitação do teto do INSS, hoje R$ 8.100. Então, a depender da renda, é bem provável que o valor de benefício dela, por mais que ela recolha no valor alto, por mais que ela faça planejamento, não atinja, né, o que ela está acostumada a receber. Então, aí a questão da previdência privada seria um complemento de renda e sim, seria interessante. Né? Para quem já tem um salário talvez um pouco menor, talvez fique inviável, né, e não faça tanta diferença no orçamento porque já está acostumada com aquele padrão, enfim, mas para quem tem um salário mais alto faz muita diferença, com certeza. É verdade. Então, quais são os benefícios previdenciários de quem paga o INSS? A pessoa, ela paga, ela tem quais direitos? A princípio, né, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aí os benefícios por incapacidade e eventual falecimento, a família teria direito, né, o cônjuge e os filhos, à pensão por morte. Basicamente são esses, né, relacionados à contribuição. Os principais seriam esses. Essa pensão por morte, por exemplo, a pessoa ela trabalha. E aí morre o cônjuge, ela tem direito a essa pensão por morte. Depois, quando ela se aposenta, ela recebe a pensão dela também integral? Como é que funciona? Depende. Essa é a maior resposta de um advogado, principalmente, acho, no previdenciário. Sempre depende. Via de regra, Érica, funciona assim. Se os dois benefícios forem de salário mínimo, ela vai receber 100% dos dois. Uhum. Se um dos dois benefícios tiver um valor superior, vai depender de qual é esse valor, e aí ela vai receber uma porcentagem apenas do que for menor. Então, se a aposentadoria dela, por exemplo, por idade, né, tiver um valor superior à pensão por morte, ela vai receber 100% da aposentadoria e uma porcentagem da pensão. Tá? Então, aí vai precisar analisar... E qual seria essa porcentagem? Tem que analisar, né? Tem que analisar caso a caso. A gente até tem esses dados básicos aqui, mas seria mais ou menos o seguinte. 60% do que exceder um salário mínimo até o limite de 2. Então, a gente está falando de um benefício entre 1 e 2. Maior que um salário mínimo, até 2. 60% desse menor. Se passar de 2 até 3, ela recebe só 40%. Tá? Se exceder a 3 salários mínimos até 4, ela recebe 20% apenas. E acima de 4, ela vai receber só 10%. Uau, gente, então não está compensando muito não. Para quem tem um salário, né, mais alto. Lembrando que na pensão por morte, por exemplo, se o cônjuge que faleceu ele for aposentado, já existe um redutor na aposentadoria, né? Então, por exemplo, vamos supor que o cônjuge que faleceu recebia R$5.000 de aposentadoria, né? Então, a esposa não vai receber os mesmos 5 mil. Já vai ser 50% desse valor, mais 10% por dependente. Então, a esposa é um dependente, 60%. Se tiver filhos menores, também 10% por filho, né? Então, já tem esse primeiro redutor.
Nossa. Daí depois vem o segundo, que é a questão de se ela tem mais um benefício ou não, né? Nossa, gente, complicado, hein? E isso mudou não faz muito tempo, né? Isso mudou aí com a reforma, depois disso, antes não. Mudou para pior, para pior. Mudou pra pior. A reforma mudou muita coisa. Muita coisa para pior, né? Pelo que vocês estão falando aí que eu tô percebendo, porque na minha época lá do meu pai, quando ele morreu, não era assim. Não era assim. E antes era muito mais fácil. A gente não pegou essa fase, graças a Deus. Esse monte de regra aqui, muitas não existiam, né? Aposentadoria era 35 anos para homem, 30 para mulher, sem idade, sem nada. Era muito mais simples, né? Hoje existem no mínimo aí 4 regras de transição principais, mais essas outras que nós comentamos aqui. Então, realmente, para as pessoas entenderem e realmente saberem qual ela se encaixa, qual é o melhor para ela, qual ela tem direito, é difícil. Tem que procurar daí um advogado mesmo, né, previdenciário, para você se inteirar, enfim, eles é que vão poder te ajudar nesse sentido. E o auxílio acidente? Quando que ele é concedido e qual que é a diferença em relação ao auxílio doença? Então, Érica, o auxílio acidente, ele é um benefício, digamos assim, de caráter indenizatório, né? Então, qual que é o requisito, o pressuposto? Que a pessoa ela tenha sofrido um acidente. Não precisa ser no trabalho, né, no ambiente de trabalho, pode ser um acidente em qualquer lugar, pode ser um acidente de carro, pode ser um acidente em casa, enfim, não importa. Tá? Então a pessoa tem que ter as contribuições dela, né, tem que estar pagando o INSS, e ela sofreu um acidente. E no período em que ela deixou de ficar incapaz. Então, primeiro, normalmente funciona assim. Você vai lá, recebe auxílio-doença. A partir do momento que você pode voltar a trabalhar, em razão daquele acidente que você sofreu, mas ficou constatado que você teve uma sequela, algo que reduziu a tua capacidade de trabalho, aí você tem direito a receber esse auxílio-acidente. Né? Então, primeiro você sofre o acidente, aí você pega o auxílio-doença. Quando cessa o auxílio-doença, aí você tem direito a receber esse auxílio-acidente caso fique uma sequela que reduza a tua condição, a tua capacidade de exercer o trabalho que você fazia. Tá? E aí você vai receber esse benefício até você se aposentar. Ah, até se aposentar. Isso. Tá? Não é de uma vez só, tipo uma indenização, Não, assim. todo mês, normalmente você 50% do benefício que você recebia até a data da aposentadoria. Olha que interessante. Aí aposentou, cessa e fica só com a aposentadoria. Interessante. E esses casos aqui de auxílio-acidente, é importante, às vezes alguém recebe, né, ficar ligado nisso, que são normalmente as pessoas que vão ter direito àquela aposentadoria da pessoa com deficiência. Né, com um tempo de contribuição reduzido, com uma idade para aposentadoria por idade reduzido e com um salário muito melhor do que uma aposentadoria por tempo de contribuição normal, né? Entendi. E para quem, por exemplo, trabalhou muitos anos ali como CLT, aí abriu uma empresa e virou MEI, como é que funciona nesses casos o cálculo da aposentadoria? Aí a gente tem um grande problema, Érica. É assim, o MEI, ele não impacta só no cálculo da aposentadoria. O MEI, ele tem uma questão peculiar que ele não conta para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, às vezes a pessoa tem lá um histórico grande de trabalho como CLT e resolve abrir seu negócio e paga o MEI achando que aquilo vai servir para ela aposentar por tempo. E, infelizmente, não é assim. O MEI, ele só conta para você se aposentar por idade. Só por idade. Só por idade. Claro, ele te dá direito a esses benefícios que a gente está mencionando em relação à incapacidade e né, pensão por morte e tudo mais, mas para benefício de caráter definitivo, vamos chamar assim, as aposentadorias, só por idade. Tá? Existe a possibilidade de, na hora de requerer esse benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, complementar o valor do MEI. Mas aí acaba saindo caro, porque a pessoa precisa indenizar de uma vez só, esse valor com juro, com multa, então acaba não sendo atrativo. Então, para quem paga o MEI, fica a dica de analisar com calma se não há expectativa de se aposentar por tempo antes da idade, para que possa regularizar, tem como mensal
você fazer uma contribuição adicional para que esse tempo de contribuição do MEI conte também para a aposentadoria. Então, tem como resolver. Isso, daí tem como fazer ali uma contribuição adicional. Exato. Quais seriam esses códigos? Que eu vejo muita gente, eu nem sei se isso é verdade ou não, se é fake, mas é o que a gente estava falando aqui no começo, né? Quando eu abri aqui o podcast. Eu vejo muita gente falando assim, entre lá como autônomo, no código tal, e pague tanto, que aí você vai ter lá, e vai receber não sei quanto na aposentadoria. Isso é verdade? O código, na verdade, ele só determina qual é a condição que você está contribuindo, né? Uhum. Então, o que você precisa fazer é saber realmente qual é o código. Existem vários, né? Para contribuinte individual, facultativo, baixa renda, a complementação de MEI, cada um é um código diferente. Né? E o que é esse código? É um número que você coloca na GPS que você faz para pagar, onde você diz ali, não, eu sou esse tipo de contribuinte. Né? Então, eles vão ler aquilo ali, associar ao teu NIT, que é o teu número, teu registro dentro do INSS, e dizer, o fulano pagou naquele mês, por aquele código, determinado valor. Né? Então, é importante que o código também corresponda com o valor que você está pagando. Porque existem códigos que eu vou contribuir por 20%, existe código que eu vou contribuir por 11%, existe código que eu vou contribuir por 5%. Então não adianta eu botar um código errado e fazer o valor errado. Então tudo isso tem que ser analisado, né? E cada um... O buraco é mais embaixo, minha gente. Cada um tem o seu código certo, de acordo com o seu trabalho, o seu objetivo em relação à aposentadoria, a sua condição econômica, né? Então não posso dizer, eu sou baixa renda e ponto. Não é assim, não sou eu que determino, né? Existem critérios legais para isso. Então, qual que é o problema de se fazer aleatoriamente, né? Você pagar e depois não ser reconhecido, não contar para o teu tempo de contribuição. E aí o trabalho é grande para a gente reverter, né? Porque a gente precisa daí voltar, às vezes, às coisas que aconteceram anos atrás para conseguir provas daquilo ali, para poder contar aquele tempo da pessoa hoje, né? Então, às vezes, não tem jeito, às vezes a pessoa acaba perdendo. Então, por isso, fazer o recolhimento no código certinho é fundamental hoje, né? Do jeito certo. Importante essa informação que você trouxe. Com relação ao MEI que a gente estava falando, então, qual seria o código ideal para que ele pudesse ali ter uma aposentadoria digna? É porque assim, o MEI ele recolhe, como o Thiago estava explicando, ele recolhe 5%. Então, esse 5% vai te dar direito à aposentadoria por idade. Ponto. Sim. Seria qual o valor? Aí você faz o cálculo ali, dependendo do que contribuiu como CLT e tal, chega numa média. Exato. A contribuição do MEI, ela é referente a um salário mínimo, né? Tá. É como se você estivesse contribuindo mensalmente com base para receber no um salário mínimo. Mas a pessoa que a gente estava falando, né? Que de repente foi CLT, trabalhou lá muitos anos como CLT e depois decidiu ser MEI. Aí faz um cálculo, uma média em cima do que foi contribuído anteriormente e depois como MEI, é isso? Exatamente. Aí vai pegar tudo que você contribuiu de julho de 94 até a data da tua aposentadoria, fazer uma média, desde que você complemente esse valor de MEI para isso poder contar numa aposentadoria por tempo de contribuição. Entendi. Né? Agora, se for outros benefícios, não. Aí ele vai contar como salário mínimo naquele período. Entendi. Então vamos falar dos benefícios assistenciais? Deixa eu falar só uma coisa aqui, Érica. Claro, fica à vontade. Nesse aspecto aí de contribuição, que a gente vê muito, é o pessoal que recolhe em atraso, sem poder, ou não faz isso do jeito certo, né? Então, imagine a seguinte situação. Às vezes você trabalhava, aí você saiu do emprego, ou foi fazer alguma coisa, e você ficou um tempo sem contribuir, né? E aí agora você pensa, não, eu vou resolver isso aqui, eu vou lá, vou emitir uma guia lá numa GPS direto no site do INSS ou na internet, vou pagar e vai dar certo. Não é bem assim. Né? Então, o pessoal que às vezes tem uma lacuna, né, de trabalho... Muita gente tem, viu? Tem. E quer dar um jeito de não perder esse tempo para aposentadoria, isso precisa ser feito do jeito certo. Né? Às vezes a gente vê clientes que pagaram valores altos e que não conseguiram computar esse tempo para a aposentadoria deles. E né? qual é o jeito certo? O jeito certo é você montar um processo dentro do INSS, na maioria dos casos, né? Onde você
coloca toda a documentação exigida, que principalmente refere-se à prova de que você exercia uma atividade naquele período, e o INSS vai autorizar você a recolher aquilo e emitir a guia daquilo. Porque daí quando eles autorizam, analisaram e verificaram tudo, aí não tem mais o que eles questionarem depois. Né? Já está autorizado, existe um processo administrativo onde isso foi feito da maneira correta. Né? Agora, eu simplesmente emitir uma GPS de um período lá, né? Que pode. Nos últimos 5 anos, a coisa mais fácil que tem é emitir uma GPS dos últimos 5 anos. Chegar lá no banco e pagar, vai ter problema. Gente, isso é sério, hein? Você não sabia disso, né? Fala sério, você que tá aí assistindo, você não sabia. Eu também não. Então, olha só que informação importante, como foi bom trazer vocês aqui. Olha, tá sendo uma aula. E a gente não tem conhecimento, porque mudou muita coisa com essa reforma, né, que você falou de 2019. Nossa, mudou muita coisa. E a gente fica bem perdidinho mesmo. E é o nosso futuro, né? É o futuro que é a nossa aposentadoria. Então, a gente tem que levar isso muito a sério e procurar mesmo pessoas especializadas para nos ajudarem, né? E fazer uma consulta. Porque senão depois o barato sai caro, viu? Quando ainda a gente consegue, às vezes, dar um jeito naquela situação, ok, pode ter custado um pouco mais caro, mas tem situações que não tem mais o que fazer. E aí é pior. Às vezes a pessoa perdeu aquilo que pagou, ou às vezes a pessoa começou a receber um benefício num valor inferior e a gente não consegue mais arrumar aquilo, né? Então ela deveria, às vezes questões de meses, né? Um planejamento de poucos meses ou poucos anos traz uma diferença muito significativa no valor da aposentadoria da pessoa, que é algo que ela vai receber por muitos anos depois que ela começar. Então as pessoas às vezes pensam assim, não, qualquer coisa que me der, o que me der, quanto antes melhor, e nem sempre é assim. Né? E depois que está feito, uma vez que eu recebo a minha aposentadoria a primeira vez, ou lá no banco, saco aquele pagamento, aquela aposentadoria ela não é mais renunciável, digamos assim. Então você vai trabalhar com poucas opções para poder melhorar aquele benefício da pessoa, né? Diferente de planejar antes. Gostaria de complementar? Não. Quanto a isso, é bem esse ponto, é a questão que o Thiago está falando do planejamento, né? Porque às vezes a pessoa tem, não adianta eu esperar porque vai ser isso mesmo, é o que tem, é isso, e às vezes uma outra regra de transição, que era o que a gente estava falando no início, corresponde a uma forma de cálculo completamente diferente, né? Então, esperar um pouquinho às vezes faz bastante diferença. Então, vamos falar dos benefícios assistenciais agora? Benefício de prestação continuada. Quem tem esses direitos? Houve alguma mudança recente em relação a isso? Não, mudança substancial não. O benefício desde que ele surgiu com a LOAS, né, que é a Lei da Assistência Social, basicamente é para pessoas idosas ou portadores de deficiência, né? Idoso acima de 65, sempre, para homem e para mulher, é indiferente. E é preciso analisar o contexto também econômico da família, tá? Então, a regra geral é que seja concedido para pessoas que a renda per capita ali, né, a renda da família seja inferior a 1/4 do salário mínimo, mas existem situações, principalmente na justiça, que a gente consegue relativizar, analisando o contexto da casa, a necessidade dessa pessoa de gasto extraordinário com medicamento, fralda, transporte, tratamento. Então, tudo isso pode ser analisado, tá? Mas, em linhas gerais, o LOAS é para atender esse público. Interessante. Quem tem direito a esses benefícios? Na verdade, não seria aposentadoria, acho que seriam benefícios. Algumas pessoas que têm algumas doenças específicas, elas têm direito a algum benefício do INSS mensal, como se fosse um salário. É esse benefício, né? É esse aí. Benefício de prestação continuada, BPC, que foi instituído com a LOAS, né? A Lei Orgânica da Assistência Social. Entendi. Então, ele é voltado para pessoas que têm mais de 65 anos, tá? E que não têm contribuição. Entendi. Né? Então, é um benefício não de caráter que exige contribuição, contributivo. Ele é um benefício de caráter assistencial. Tá. Né? Então, vai ser analisado, além do requisito etário ou deficiência, ou uma incapacidade por um tempo prolongado,
Então, daí por que nós falamos de incapacidade por tempo prolongado? Se ela tivesse contribuição, ela ia receber um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Como ela não tem, ela vai receber um BPC-LOAS. Desde que, não é só isso, né? Desde que a renda familiar dela respeite esses requisitos que o Alisson falou. Então, a lei fala em critério de miserabilidade, né? Então, a pessoa, além de ter 65 anos ou ter uma incapacidade por um período longo, ela precisa estar em condição de miserabilidade. E aí a lei, para dar algo objetivo a isso, ela instituiu 1/4 do salário mínimo por pessoa que mora na residência. Ah, entendi. E com relação ao trabalhador rural, como é que funciona a aposentadoria nesse caso específico? Só um detalhe com relação a esse benefício assistencial, que é importante a gente falar também, que nesse cálculo da renda, a gente desconsidera o outro LOAS concedido para outro ente do grupo familiar. Então, por exemplo, a mulher recebe LOAS, o esposo pode receber também. Entendi. Tá? Então, não é feito essa... Independe, né? Independe. Se tiver outra pessoa na Exato. família recebendo. Recebendo o LOAS, tá? Uhum. A princípio, tá? Aí existem questões que a gente consegue, de novo falando judicialmente, relativizar e tudo mais, mas a lei traz que o benefício pago à pessoa idosa ou deficiente do valor de até um salário mínimo pode ser excluído do cálculo. Então, às vezes, às vezes, na maioria dos casos, o marido recebe e a esposa fica na dúvida, será que eu posso? Ele está recebendo? Pode. Tá? Então, nesses casos, consegue receber esse benefício mesmo superando essa questão da renda. Ah, importante essa colocação. E esse é um benefício que vai ser sempre de um salário mínimo, né? Não importa se a pessoa tem contribuições lá para trás, um valor maior, não. Vai ser sempre de um salário mínimo. E não tem 13º, né? É a diferença aí que tem para os outros benefícios. E é um benefício que não gera direito à pensão por morte para o cônjuge, né? Então, se eu recebo LOAS, eu faleço, a minha esposa não tem direito a receber pensão por morte porque é um LOAS, um BPC. Importante explicar, né? Às vezes a pessoa fica esperando e acha que tem depois todos esses direitos e não tem, né? Então, assim, a gente excluiria sempre quando vamos pensar nessa hipótese, a gente primeiro vai analisar se existe a possibilidade realmente de aposentadoria. Qualquer uma que seja, né? Por idade, por tempo de contribuição, por invalidez ou auxílio-doença, para depois pensar nesse benefício. Certo. Então vamos falar agora dessa aposentadoria para os trabalhadores rurais. Qual o diferencial? O principal diferencial é a idade que é exigida, né? Então, a aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige 55 anos de idade para a mulher, a urbana é 62, e para o homem são 60 anos, tá? Então, para o homem é 5 anos a menos e para a mulher chega a ser 7 anos a menos, tá? E aí o outro requisito é comprovar que exerceu atividade rural, falando em linhas gerais, pelo menos nos últimos anos ali, próximo a completar a idade, tá? Existem divergências quanto a isso, mas de modo geral ela precisa comprovar que ela está na lavoura, ela dependeu exclusivamente da lavoura por pelo menos 15 anos. Tá? 15 então, anos. a regra bem básica para a gente não se aprofundar muito seria isso. E isso é uma aposentadoria por idade rural que nós chamamos assim de pura, né? Somente rural, né? O que é interessante do tempo rural também, de a gente falar para as pessoas, é que elas podem usar o tempo rural, o tempo na lavoura, para complementar tempo de contribuição. E fechar os requisitos para e fechar os requisitos para outros benefícios, né? Então, por exemplo, existe a aposentadoria hoje por idade híbrida. Então, às vezes a pessoa tem lá os 65 anos, um homem, mas ele não tem os 15 anos de contribuição. Ele tem 10 só de contribuição urbana, mas ele tem lá 10 anos que ele trabalhou na lavoura. Ele pode juntar os dois, fechar os 15, que dariam 20 nesse caso, né? E poder se aposentar por idade, né? Que é a aposentadoria por idade isso, híbrida. né? Ou usar isso para aposentadoria por tempo de contribuição normal, né? Então ela pode contar lá. A gente já conseguiu decisões dos 5 anos para frente, né? De idade. Né? Criancinhas que trabalhavam na lavoura com 5 anos já tem esse tempo reconhecido. Hoje isso já está mais difícil. Mas dos 12 anos em diante, isso é pacífico, né? Então todo mundo que trabalhou na lavoura dos 12 anos em diante pode ter esse tempo contado para a sua aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, para reduzir aquele tempo de contribuição que ela precisa fazer.
Muito importante essa informação também. Qual seria, então, o melhor tipo de aposentadoria? Que é bem essa que eu vou querer. A que a pessoa tem direito com o maior salário possível. Para você vai ser uma situação, para mim vai ser outra, para ele outra, né? A gente vai ter que analisar. E daí vocês vão tentar chegar nesse valor aí. O objetivo de qualquer advogado previdenciário, quando vai atender um cliente, pelo menos nós temos isso como prática lá no escritório, é conhecer bem o cliente, a realidade do cliente e tentar extrair o máximo possível da previdência social para ele. Porque é o que ele pagou, né? Então a gente tem direito, né? A gente não quer deixar nada para trás, né? Então a gente vai tentar ao máximo fazer com que ele tenha o melhor benefício com o maior valor possível, né? E esses processos são rápidos ou arrastados? É que o conceito de rápido para advogado é um pouco diferente das pessoas em geral, né? Assim, os processos hoje no INSS em si, eles estão sendo bem mais rápidos do que eram antigamente, né? A tecnologia veio para ajudar muito nesse sentido, né? Então, hoje, às vezes, por exemplo, nós temos benefícios que são concedidos por máquina, né? E isso sai na hora, né? Agora, a maioria não é assim. Então, são benefícios que precisam passar por uma análise de um ser humano, né? Precisam analisar os detalhes. Aí já não é tão rápido, alguns meses, né? Agora, se você precisar discutir a sua questão judicialmente, aí nós já estamos falando de um processo na justiça. É muito mais rápido um processo previdenciário que envolve uma questão do INSS, por ser verbas de caráter alimentar, né, que envolvem a subsistência das pessoas. O judiciário evoluiu muito nesse aspecto, né? Que boa notícia. E agilizou muito os processos. Mas mesmo assim, ainda é demorado, né? Porque existem etapas processuais a serem cumpridas, né? E que você não pode simplesmente extinguir. Você tem que respeitar para aquilo que você está fazendo ter validade na frente, né? Vamos falar um pouco agora daquele golpe do INSS? Gente, o que foi aquilo? Que absurdo, aqueles sindicatos roubando os velhinhos. Vocês atenderam algum caso nesse sentido? Foram procurados, vocês atendem, né, esse tipo de situação também no escritório de vocês? Sim, mas é algo que hoje está muito simples de se resolver, né? O Alisson tem atendido bastante, pode explicar para a gente a respeito. O INSS ele já desenvolveu uma ferramenta, vamos dizer assim, para facilitar o reembolso desse valor. Então, o primeiro passo é a pessoa, por certo, acessando o meu INSS, tem um sininho lá no cantinho, lá em cima, que ele já te diz, olha, parece que você teve desconto indevido. E se a pessoa clicar ali, ele já inicia esse processo, tá? Mas pode acontecer, por óbvio, né? É um robô que faz essa verificação inicial, então pode acontecer que passe batido. Então a pessoa pode acessar o histórico de crédito delas no INSS, tá? Tudo pelo aplicativo ou pelo site, enfim. O site é o meu INSS, ela faz o login com o CPF e a senha, que é a mesma senha do Gov. No histórico, ela procura por desconto de associação, entidade associativa, alguma coisa nesse sentido, tá? Geralmente é com esse nome que vai constar nesse histórico de crédito. Se ela perceber que tem desconto que ela não autorizou, tem um procedimento dentro do sistema mesmo, que ela vai iniciar, vai marcar ali a opçãozinha que não autorizou, e via de regra, essas associações têm 15 dias úteis para dar um retorno, né? Então, como a coisa tomou uma proporção muito grande, a mídia está em cima e tudo mais, foi algo que o governo federal, enfim, o INSS tomou providência. Então, de fato, isso a priori tem funcionado. O problema é quando a associação não devolve o dinheiro, que aí o INSS vai assumir o pagamento dessa dívida. E para isso a gente não tem prazo, não tem previsão e nem faz ideia de como vai acontecer até o momento. E essas associações, eu tenho visto reportagens que muitas delas dizem que não vão pagar, porque na verdade não recolheram esse valor, ou que a pessoa autorizou, aí a pessoa manda lá a prova que não foi ela que autorizou, porque tinha uma voz de mulher e era um senhorzinho, sabe umas coisas assim, absurdo? Eu acho que a gente vai ver muita coisa ainda. Muita acho que fraude, só uma pontinha de tudo que aconteceu, né? Porque são milhares, milhões, né? Talvez. Enfim, é muita gente prejudicada. Então, cada situação acho que vai seguir para um cenário. Cada entidade dessa tinha a sua prática, a sua conduta. E, claro, dentro disso tinha realmente os descontos autorizados, onde a pessoa fazia um empréstimo consignado, aquela situação toda.
E sempre tem os dois lados, né? Vai ter gente que talvez autorizou e vai pedir, então é difícil a gente hoje, do lado de cá, fazer uma afirmação assim que vai ter uma resolução rápida, mas me parece que é uma preocupação do governo federal, tanto que foi disponibilizada a ferramenta e a gente espera que se resolva, né? Mas os golpes tem aos montes, né? Esse é só um deles. É um deles. E qual é o mais comum? E como se prevenir? Hoje o que a gente tem muito enfrentado lá no escritório é o golpe do falso advogado, né? Então, basicamente funciona assim, a pessoa tem acesso à informação de que você tem um processo contra o INSS e tem acesso porque o processo é público, então o INSS é um órgão público, então o processo contra ele, né, será público e não havendo algumas situações específicas, todos os processos são. Então, a pessoa, o golpista, vamos chamar assim, tem acesso ali à informação do teu processo, o valor da ação e tudo isso, e te manda uma mensagem dizendo, olha, teu benefício saiu. Estou aqui no banco, preciso liberar um alvará, uma custas, algo nesse sentido, e custa tanto, deposita nesse Pix. Então, a gente sempre orienta o seguinte, informação do teu processo só com o teu advogado. Tá, então verifica se aquele número é realmente do escritório que você tem processo, verifica se a informação que está ali faz algum sentido, porque já aconteceu no escritório da gente protocolar uma ação e uma semana depois a pessoa recebeu uma mensagem dessa. Então, quem dera se um processo judicial se resolvesse em uma semana, né? Nossa. Então, a pessoa precisa estar atenta realmente. É claro que quando a gente fala de INSS, a gente está falando às vezes de pessoa de mais idade, né? Talvez uma pessoa com baixo grau de escolaridade, então é complicado e é por isso que essas pessoas, esses golpistas, estão de olho nesse público, né? E eles são bons no golpe, eles não são amadores, né? Se você vê as prints de conversa, eu recebo quase todo dia de um advogado diferente isso, né? São fotos reais do escritório, com logomarca do escritório, com as informações do advogado que realmente atende aquela pessoa, né? Os dados são realmente do processo da pessoa, então dá uma credibilidade para aquela informação muito grande e a pessoa acaba induzida ao erro. Mas também não é incomum lá no escritório, e alguns clientes nossos infelizmente já passaram por isso, deles fazerem um Pix e já em seguida ligar para a gente perguntando. Então a questão é, liga antes. Sim. Né? Pergunta antes, certifica que aquele número que está falando com você realmente é um WhatsApp, é um canal de comunicação oficial do escritório que você contratou. Né? Imagine, chega lá um número que você nunca viu na vida, te pedindo um Pix e você vai e faz. Né? E quais são os sinais, então, assim, para que eles possam ficar atentos? Porque você falou que os caras são bons, né? E que o golpe deles é imperceptível. Quais seriam, então, os sinais que a pessoa tem que ficar atenta? Primeiro de tudo, você tem que ter salvo o teu meio de comunicação com o escritório que você contratou, né? Nós no escritório, por exemplo, temos um único número oficial de WhatsApp. Tá em todas as nossas timbres, em todas as nossas envelopes, coisas de publicidade, enfim. A pessoa tem que salvar aquilo ali, né? Então esse é o meio que nós nos comunicamos. Jamais nós vamos ligar alguém que trabalha conosco, vai ligar de um celular particular ou de um WhatsApp particular, né? Então esse é primeira coisa básica, né? Segundo, é praxe no mercado não se pedir valores para fazer liberação de valores, né? Gente, isso qual é importante. A lógica, né? Você tem que me depositar Pix de 5 mil para poder liberar teus 100 mil. Não é assim. Não existe isso. Não. Existe, por exemplo, de reter algo na fonte. Então, por exemplo, vamos receber 100 mil reais lá, imposto de renda, uma partezinha, já fica retido na fonte. Mas não que o cliente tenha que adiantar aquilo para poder liberar o dinheiro dele, né? Então, pedir o dinheiro é o sinal de abre o olho, porque provavelmente é golpe. Até porque, assim, é praxe no mercado e é uma prática nossa de cobrar só no resultado. Então, não faz muito sentido eu estar te pedindo um dinheiro no meio do processo para alguma coisa, né? Por que eu estou te pedindo dinheiro se eu não cobraria nada antes, né? Então, aí já é um sinal de atenção e é como o Thiago falou, tá me pedindo dinheiro, liga no escritório, vai até o escritório, enfim, eu acho que aí já liga o sinalzinho de alerta. É isso aí. E não existe mágica. Não adianta a pessoa achar que assinou as coisas conosco aqui hoje que daqui um mês vai estar resolvido. Né? Então, se alguém liga para ela ou manda uma mensagem pedindo 10 mil reais porque um mês depois ela vai receber 100,
não fecha a conta. Né? Isso não acontece. Então, são esses sinais que a pessoa tem que realmente ficar atenta. Então, como escolher um bom advogado previdenciário? Olha, Érica, assim, existem algumas coisas que a gente que está no mercado, a gente percebe, né? Então, assim, você procurar um escritório que é conceituado na região é a primeira coisa, né? Como que você vai saber isso, né? Bom, hoje a internet é uma ferramenta e tanta para isso, né? Então, se você entra e digita lá qualquer coisa no Google, ele vai te trazer muitas opções. Mas e daí? Como escolher? Né? Hoje... Como? Você tem muitas opções. Então, assim, você vê comentários, né, a respeito daquela empresa, daquele escritório no Google, como as pessoas que foram atendidas lá tiveram, como foi a experiência dessas pessoas, o que elas têm relatado lá, né? Isso faz muita diferença. Consultar, às vezes, na OAB, a reputação daquele advogado, né? Se ele realmente tem processos disciplinares ou não. Isso faz muita diferença. Saber quantos processos talvez aquele escritório já fez, né? Se realmente tem experiência, porque hoje todo mundo é autoridade em tudo que é assunto, né? É verdade. Mas e daí? Será que realmente é autoridade? Será que tem experiência naquilo? Né? Qual é o porte do escritório? Né? Às vezes, se eu contrato um advogado, daí quem revisa o meu processo? Né? Então, você se certificar de que existem procedimentos, de que existem mecanismos que vão minimizar os erros, é fundamental hoje. Né? Então, você vê que realmente existe uma equipe por trás, né? Onde vão tratar o teu caso como ele realmente merece ser tratado, faz diferença. Esses são alguns sinais, né? Gente, eu posso falar, o escritório deles aqui é bom, viu? Tem credibilidade, porque, olha, eu vou falar, a menina que trabalha com eles ali, a assessora, ela tá até aqui junto. Que menina profissional. Gostei demais, assim, sabe? Me ajudou muito, me ajudou com o roteiro, porque é um assunto que eu não entendo. A gente que é jornalista, a gente é especialista em generalidades. A gente não sabe tudo de tudo, né? E assim, me ajudou bastante. Ali eu vi o profissionalismo do escritório de vocês, já no atendimento dela. Gostei demais, tá de parabéns. Até veio junto aqui. Gostei de ver. Cuida de toda a nossa parte de marketing, né? Isso é uma coisa importante hoje, muito. Né? Você vê se o escritório tem um Instagram, um Facebook, às vezes, o que fala lá? Os vídeos são recentes ou são antigos, né? Sim, e dá o feedback também para as pessoas ali respondendo ali no direct. Isso é importante, né? Atualizando tudo. E ela entende do assunto também, né? Entende. Você viu que ela estudou. Estudou sobre o direito previdenciário. Para trabalhar lá no escritório tem que entender. Tem que entender, né? Então, bem bacana. Gostei bastante. Então, quais são os canais do escritório para quem quiser entrar em contato com vocês? Pode entrar no nosso site, né, www.depaulipacheco.com.br. Ali vai ter já toda a referência sobre nossos endereços, nossos telefones oficiais. Vão ter algumas coisas básicas sobre alguns benefícios, né, sobre a nossa equipe, né, quem compõe o escritório. Também temos mídia digital, Instagram, YouTube. É De Pauli com L só? De Pauli com L só. Tá. depaulipacheco.com.br. E o Instagram também? Instagram, @depaulipachecoadv. @depaulipachecoadv. Aí ali vai ser direcionado para o nosso canal principal de comunicação com o cliente hoje, para entrar realmente em contato com a gente, pedir informação, agendar consultas, é o WhatsApp. Aí ali na bio tem, né, o linkzinho na bio ali do Instagram também. Tem ali, tem no site também, o botãozinho lá de WhatsApp, tem tudo ali. Tá certo. Considerações finais? Não, só agradecer realmente esse momento, essa oportunidade de esclarecer algumas dúvidas. A gente espera que o público, né, consiga realmente aí sair um pouco da dúvida, da incerteza gerada com tudo que aconteceu na Previdência nos últimos anos. E a gente está sempre à disposição. Tá certo. Você? Queria dizer que foi um prazer para nós, Érica, estar aqui com você prazer todo meu. Nesse tempo. Passou voando. Passou voando, foi muito bom, muito aprendizado. Porque o assunto é bom, um assunto que é necessário hoje, né? Muitas pessoas vão pensar nisso só na hora em que realmente a água já está aqui no pescoço, daí já não tem mais o que fazer ou não vai mais ser tão bom assim. Então,
se nós pudermos fazer um trabalho, como você tem feito aqui, né, de conscientizar as pessoas de que isso é importantíssimo para o futuro delas. Isso, gente, planejamento, né? Em todas as áreas da nossa vida a gente precisa se planejar. Nós queremos principalmente para nossa aposentadoria, que é o futuro. Você trabalha a vida inteira, minha amiga, meu amigo. Aí a hora que você vai poder desfrutar um pouco da sua vida, aí ó, tá assim da aposentadoria, né? Ninguém merece. Então pense nisso, pense em você, pense em ter qualidade de vida lá na sua melhor idade. Muito obrigada pela participação de vocês. Quem sabe a gente se encontra aí num próximo episódio, né? Porque o assunto, pelo que eu percebi, esse assunto rende bastante, minha gente. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. E a gente se vê, você já sabe, na próxima sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Tá lá.